cinto do piloto sumiu. Apareceu. Muito bem, já estamos de volta aqui no nosso Peladeiros de hoje. Rude. Diga pra mim, quem chamou? Olha só, Sérgio, vamos brindar. Oi. Vamos brindar aí. Cadê? Vamos brindar. Tá vendo, ô Getúlio? Tô vendo. Tô vendo. Na hora do trabalho não é hora de ficar tomando essas coisas, né? Pois é. Onde? Fazer o quê, né? Falando Você em já Que nem o Daniel, tô Fica que nem o frio, Daniel você Alves. já Não tomou. recebo, vou ficar no chinelinho. Falou em chinelinho, aí apareceu Getúlio Oliveira, trazendo as notícias do fogão. Quando o Diga aí, chinelinho Getúlio. apareceu o chapeuzinho. Olha aí, muito boa noite, César Mackenzie, boa noite, Sérgio Zambelli, boa noite, meu amigo Ruti. Tudo bem com vocês? Tudo certinho? Boa noite. Hoje é sexta-feira, hoje é dia de dar tapa na cara da gata com muito carinho, com muito amor. Mas hoje eu só vou dar foguetinho, porque hoje eu vou abrir espaço para que o Sérgio possa falar, fazer o seu pronunciamento sobre o Vasco da Gama. Então é o seguinte, ó, é só o seguinte. Catito Fernandes posta vídeo fazendo trabalhos específicos de goleiro, tá? Já tá naquela fase de transição. Campeão no México, volante Rafael Carioca se arrepia ao falar do Botafogo. Se fizer a proposta, impossível dizer não, até porque ele é Botafogo de coração. Você já jogou no Vasco também, isso aí. Rafael chega ao Rio de Janeiro para se apresentar ao Botafogo. Diz estar feliz da vida. Que beleza. Olha aqui mais. Após empréstimo... É só foguetinho, tá? Só foguetinho, ó. Após empréstimo ao Avaí, Lecaros, de 21 anos, tem contrato reativado com o Botafogo. Ninguém quer esse menino, eu não sei. Quer levar lá para o Flamengo? É porque ele é caro, pô. Não é Lecaro? Ele é caro, pô. Fosse o Lê Baratos, todo mundo ficava, né? Olha aí. Atlético Mineiro está monitorando a situação do Diego Gonçalves, destaque do Botafogo na Série B. E, por último aqui, o Botafogo tem reunião com os irmãos Moreira Salles para os avanços aí no CT do Botafogo. Hoje é só isso e agora é com você, meu amigo Rudy! Fogão tá... Aquela história que a gente falou outro dia, né, rapaz? O Botafogo tá fazendo aí essa transformação para clube empresa, tá ajeitando tudo. Os irmãos Moreira Salles... A gente brinca, mas é Felipe Neto, Adnet, a galera tá metendo dinheiro no Botafogo. Sei não, cara. Certo, eu acho que vai. Pro Botafogo, pelo menos, eu acho que a galera a torcida já pode ver um horizonte. Quando a fase é boa, né, rapaz? Ô, Rude, Tudo dá certo. e o Botafogo tem opção? Não, Falar em opção, o Botafogo perdeu ontem pro Flamengo, não foi isso, César Marquinhos? Foi o primeiro jogo. Primeiro jogo da sub. Ai, como dói. Um negócio sério pra você. O Botafogo deu sorte que o Flamengo quis comprar time na Europa, rapaz, porque senão a gente comprava o Botafogo só para fazer o coletivo contra a gente. A vingança minha será maligna. Desaguarde, a vingança será maligna. Agora sim, vamos ouvir. Agora sim. Agora o couro vai comer. O couro vai comer. Vai piar. Não quero nem ver. Rapaz, eu não posso falar o que eu queria, porque Dona Andréia está aqui, tá? Dona Andréia está aqui, bem no meu cantinho aqui. Ô, Dona Andréia. Se eu falar... André, deixa o homem... E se eu falar... Vão chamar a polícia. A Dona Andréia aí. Não faz isso não, ela não vai querer, Ela é muito tímida. Menos que o Zé Aranha. A Dona Andréia é Flamengo? Flamengo. Ela tem certeza, Ela tá numa boa. Ó, vou falar para você. Menos que o Zé Aranha na Tupi hoje, eu não aceito. Ô, Sérgio, fala aí o Vascão, só alegria, né? Para nós. Olha, rapaz, como eu falei no meu destaque, cara, eu pensei que essa semana, né, ia ser uma semana que ia ter aquelas notícias só de treinamento, o cara que se apresentou, o cara que treinou, o cara que está machucado e tal. Mas aí o Lisca, né, na terça-feira, mudou tudo, né? Pediu demissão. E aí o Vasco saiu à caça de um treinador novo. Estavam tentando o Guto Ferreira, né? Eles chamam de Gordiola, né? É o Gordiola. E o plano B era o Fernando Ferreira, que era do Ceará. Exatamente.
Só que o Guto Ferreira declinou, e então eles partiram para o plano B, que era o Fernando Diniz, que acabou acertando, né? Então, como eu já falei para vocês que eu sou de exatas, eu fui dar uma pesquisada rápida no histórico dos últimos 4 clubes do Fernando Diniz, que foram Atlético Paranaense, Fluminense, São Paulo e Santos. Foi o último. E aí, cara, eu fiquei mais preocupado do que eu já estava. Né? Eu fiquei mais preocupado do que eu já estava, porque se você pegar o desempenho do Fernando Diniz nesses últimos 4 juntos, né, fazendo uma média, por 48%. E com 48%, se você extrapolar para o Vasco, né, os números de pontos que o Vasco vai disputar, com 48%, o Vasco só vai fazer 22 pontos. E vai terminar o campeonato com 54, que é meio de tabela. Então, não vai subir. Mas teve uma curiosidade... Mas também não vai cair, né? Não vai cair. Tem essa boa notícia. Mas tem uma curiosidade. Eu isolei os 15 primeiros jogos do Fernando Diniz em cada time. César vê sempre pelo lado bom, né? Isso. Eu isolei os 15 jogos dele, né? Em cada time. E, por incrível que pareça, no Santos, ele conseguiu 67% de aproveitamento nos 15 primeiros jogos. Foi o único time que ele conseguiu isso. Nos outros, só decepção. Ou seja, eu não me agrado dessa opção que o Vasco fez. Provavelmente, eu não posso julgar, né, porque a gente não sabe os bastidores, mas provavelmente acabou sendo a única opção. O Vasco tinha que dar uma resposta rápida. Hoje teve invasão da sala da presidência, uma confusão, uma várzea total, né? Então, com tudo isso, eu acho que o destino do Vasco nessa Série B está muito nebuloso. Eu ainda acredito, porque eu sou um cara otimista, mas está realmente muito difícil. Tanto o Diniz quanto o Vasco vão ter que se superar nesses 15 jogos. Tem que ganhar 10 em 15. Então, essa é a conta que a gente tem que colocar na cabeça. Não tem mais jeito, tem que ganhar 15. Não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Tem que ganhar 10 em 15. Ganhar 10 dos 15. 10. Isso, 10 dos 15. Então, esse é o meu panorama bem pessimista do que vai acontecer com o Vasco, mas, de novo, eu acredito. Então, eu fiz aqui com meus amigos, eles postaram no grupo aqui um vídeo do Dé Aranha, né? Na Super Rádio Tupi, soltando os cachorros, gritando. Eu pensei que o Dé ia morrer, cara. Eu pensei que ele ia ter um ataque cardíaco e ia morrer ali mesmo, né? Eu não sabia, eu pensava que o Dé era tudo menos vascaíno, mas eu acho que ele é vascaíno. Ficou, acho que, provado naquilo. E a minha memória afetiva do Dé é aquele gol que até hoje é o considerado o gol mais bonito do Maracanã, 76, Vasco-Botafogo, o gol do Roberto Dinamite com lençol no Osmar Guarnieri, que o Dé é aquele cara que pula dentro da rede. Então, essa é a minha memória afetiva do Dé, né? Mas, exatamente. Mas, assim, o que eu queria falar aqui para todo mundo, que o pessoal ficou falando, não, você tem que falar que nem o Dé Aranha. Não, eu não posso falar, gente. Eu estou aqui já são quase meia-noite, eu não posso ficar gritando, não vou chamar a polícia, eu vou ser preso. Tá? Aqui, a dona André já falou, entendeu? Já viu, né? É isso. Então, cara, eu cresci numa família, né, que o meu avô, nós somos ítalo-brasileiros, né? Meu avô veio de uma família italiana, né? O nome dele era Cirilo, inclusive. Ele era tricolor doente. Não era Zubelli, não? Cirilo Zubelli. Tá. Então, Getúlio, Zubelli, não é Zumbelli de Zumba, não. E nem Zibelli, e nem Zibelli. Aí foi erro de digitação mesmo. Tá, tudo bem. Culpa do Exato. Getúlio. Mas aí, cara, tem algumas curiosidades, né? O meu avô era fluminense, ele morreu no dia do tricampeonato do Fluminense 85, aquele gol do Paulinho, que é da Vila da Penha, do mesmo lugar que eu cresci, né? Que o César Mackenzie cresceu, exatamente. Em 85, aquele pênalti roubado no Cláudio Adão, né? Lembra aquele... Né? Cara, exatamente. Aquele jogo. O Paulinho era reserva do Zezé, ou o Zezé que era reserva do Paulinho? Até hoje eu não sei. Não, o Paulinho era reserva do Tato. Era o Tato que jogava ali. Tinha o Zezé. O Zezé ponta esquerda também. Não, era o Tato. O Tato que vocês falam era do Fala Mansa, que usava um chapéu igual o do Getúlio. Não, que depois jogou no Vasco, inclusive, foi campeão brasileiro lá. Ele era reserva daquele time de 89. Mas então, cara, o que aconteceu? Meu pai, ele cresceu, ele nasceu na época do Expresso da Vitória, né? Então ele viu o Vasco ser campeão em 48, né?
o primeiro campeão sul-americano. Eu já falei que vai ter um dia que eu vou listar tudo que o Vasco foi primeiro, né? E o Vasco também foi o primeiro campeão sul-americano. E então meu pai não seguiu meu avô, ele realmente virou vascaíno, né? E com isso transmitiu isso para mim, para o meu irmão, né? E eu acompanhei os 4 títulos. 74 era pequeno, mas o de 89 principalmente. Eu estava com meu filho mais velho, né? O meu filho mais velho tinha alguns meses. E eu lembro quando o Sorato fez o gol, ele estava no meu colo. Eu taquei ele para cima, assim. Gol! Eu joguei ele para cima. Minha mãe pegou ele. Que tu tá querendo matar o menino? Ou seja, eu tenho a minha memória toda afetiva e peguei a melhor fase do Vasco, né? O Vasco foi campeão, 3 vezes campeão brasileiro, foi campeão da Libertadores, campeão de Copa do Brasil. Quer dizer, os maiores títulos do Vasco, tirando esse de 48, eu vi todos, né? E me dói muito, né? 3 Ver. vezes, não, pô, 4 vezes campeão brasileiro. Sim, não, mas eu vi. O 74 eu tinha 5 anos. Não vai contar o da Série B? Não, estou falando que você viu. Tá bom, Série B. Inclusive, eu estava no estádio. Eu estava no estádio lá, com o Vasco América de Natal, eu estava naquele jogo. Carlos Alberto, exatamente. De bola. E era mesmo. Poxa, o ataque do Vasco, cara, era Alex Teixeira, Carlos Alberto e Adriano, que era um jogador meio obscuro, mas o Vasco foi campeão com 5 rodadas de antecedência, classificou com 8 rodadas de antecedência, quem dera que fosse assim. Então, assim, o que eu vi, o Roberto, acompanhei toda a carreira, o Roberto é meu ídolo, toda a carreira do Roberto, do Edmundo, o meu filho mais velho, nós temos times na Itália, né? O meu time é Milan, o meu filho mais velho, ele é Sampdoria por causa do Edmundo, cara. Quando o Edmundo foi para a Itália, ele falou, pai, meu time é Sampdoria por causa do Edmundo. Então, assim, são memórias, meus 3 filhos são vascaínos, mas o que eu estou vendo hoje... A Andréia não conseguiu salvar ninguém, não? Não, graças a Deus não. Graças a Deus ela não conseguiu. Então, eu me lembro de aquela virada histórica do Vasco, do 4-3, eu estava com meu filho, né, mais velho, a gente morava em Macaé, ele virou para mim, pai, já era. Eu falei assim, não, ainda dá. Se o Vasco meter um gol até os 15 minutos, a gente vai virar, meteu, acho que foi 19 minutos, ou seja, cara, eu passei por todas essas alegrias, passei também por algumas tristezas, né, alguns títulos que a gente perdeu, mas o meu saldo é altamente positivo. E vi times do Vasco piores do que esse. Eu vi um zagueiro chamado Quinones. Meu Deus do céu. Quinones. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Equatoriano. Eu fui ver, exatamente, eu fui ver o primeiro jogo do Quinones no Vasco. Foi um Vasco e São Paulo no Maracanã, 0-0. Ia ser até a final do Campeonato Brasileiro, que foi o Campeonato Brasileiro 89. O que o Quinones jogou naquele jogo, meu amigo? Eu falei assim, eu virei para o meu primo que estava comigo, eu falei assim, cara, se esse cara jogar isso, a gente está feito. E depois foi aquela decepção, mas foi campeão brasileiro. Que nem o Odivan, ou seja, diversos zagueiros, assim, zagueiros, atacantes ruins, mas que no Vasco jogavam com a alma. Então, o que eu quero dizer para todo mundo é o seguinte, eu vou falar referente ao que o Andrei falou naquela entrevista, que ele está com vergonha, né? Vou botar a trilha, vou botar. Isso. Então, o Andrei, ele falou uma coisa muito importante. Ele está lá desde os 5 anos, eu acredito que ele é Vasco, ele deve ser muito Vasco mesmo, mas eu te garanto que ele não é mais Vasco do que eu, não é mais Vasco do que muitos outros vascaínos que estão aí sofrendo, e eu acredito que ele está sofrendo também. Então, assim, o que eu passo para os meus filhos, quando eu falo, aí vai ter jogo do Vasco hoje, pai, porra, jogo do Vasco, cara, esquece isso. E eu tô lá, às vezes, de madrugada assistindo o jogo. Quando eu estava de férias aqui, eu assisti todos os jogos do Vasco de madrugada, 2, 3 horas da manhã eu estava assistindo, ou seja, a mensagem que eu falo para o Vasco é a seguinte, cara, nós, desde 2000, estamos sendo privados de grandes conquistas, né? A última foi a Copa do Brasil, como eu falei. E tudo isso aconteceu depois daquele jogo do SBT, todo mundo sabe a história toda, né? Não preciso ficar repetindo aqui, e tudo que acontece no Vasco. Então,
É como se o Vasco hoje, e o Vasco é o meu melhor amigo, como diz a música, é como se o Vasco hoje estivesse morrendo aos poucos, aquela doença terminal, que a pessoa vai morrendo dia após dia, após dia, após dia. Mas eu tenho uma mensagem aqui para os vascaínos. O Vasco nunca vai morrer. Nunca vai morrer. Porque tem eu e tem 20 milhões de vascaínos aí que nunca vão deixar isso acabar. Então é isso que eu queria falar hoje. Obrigado. Você que costuma falar, Rude, uma palavra de incentivo aos Não, vascaínos. Hoje eu já preparei a trilha aqui. Tô até chorando. Eu ó. quase chorei agora também. Mas eu tenho uma coisa bonita para botar para o Vasco aqui, para esse momento do Vasco que a gente precisa, né? A zoeira nunca acaba, né? Uma mensagem bonita para o Vasco. Aqui, ó. Eu lembro. Vocês nunca vão conseguir, meu amigo. Vocês nunca vão conseguir. Vocês vão tentar a vida toda, vocês nunca vão conseguir. O que eu tenho para te dizer é o seguinte: seu pai pegou a época que o Vasco era primeiro, e graças a Deus ele não pegou essa época agora, que o Vasco só fica em segundo quando não cai para a segunda divisão. Entendeu? O momento do Vasco é. Eu lembro do pai do Sérgio, o seu Sérgio também, né? Que fazia um sorteio dos times lá no Melo Tênis Clube. Eu sempre ficava no time do Sérgio e sempre jogava no time do Vasco. Eu tinha que vestir a camisa do Vasco toda vez, rapaz. E sempre era eu já falei que tem essa foto, viu? Tem essa era foto. campeão. Eu quero dizer o seguinte, meu amigo. Ontem o goleiro do Peru vestiu de Vasco também. Resultado, tomou um jogador do Flamengo, rapaz. É assina, cara. É terrível. Pode continuar. Vai sacaneando. Mas, dona Andréia, tem problema, tem uns netos ainda, tá, dona Andréia? Tem chance de salvar os netos. Os netos vão ser Rosenborg, cara. Os netos vão ser Rosenborg, não vai ter jeito. Camisa da Noruega. Para vocês aí, Rude Oliveira e César Mackenzie, ser vascaíno e ser botafoguense, nós somos... Não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Tudo também. Pessoas sensíveis, entendeu? É igual tudo uma mulambada. Vocês viram que ele chegou atrasado, Rui? Ele sentou normalmente, não fez nada. Chegou tranquilo. Mandando áudio no WhatsApp, saindo tudo no ar aqui. Ô, Getúlio, deixa eu falar um negócio pra você. Eu já tive o Wallace na zaga, Muralha no gol e Márcio Araújo no meio campo. Não vem de história triste, não, que o meu momento é muito bom e eu vou zoar até o final. Quem já viveu de cheirinho... Já viveu de cheirinho. A gente vai voltar, cara. A gente vai voltar. Pode esperar. Na época do cheirinho, ninguém tinha peninha da gente. Era figurinha no grupo, era zoeirinho o dia todo. Infelizmente, né? O mundo gira. Aliás, o mundo capota, né? E olha aí, ó. Olha onde nós estamos agora. Bom, eu vou para o intervalo. Eu vou para o intervalo rapidinho, porque a gente está falando aqui do mais querido do Brasil, aquela coisa linda. Ainda temos que falar do Mengão. A gente volta. Tá certo. Rindo muito mesmo, né? Porque você sabe como é que funciona. Bom, vamos nessa, César Mackenzie. Tudo sobre futebol, tudo sobre o seu time. Rapaz, aí não tem choro, né, rapaz? Isso aí é só alegria. César Mackenzie, as notícias do Mengão nessa sexta-feira. Pois é, então, Rodi, é o seguinte, cara, as bases salariais já estão acertadas, foram acertadas na última conversa que a diretoria teve com o atleta, né? E também... E atleta? Que atleta é esse? Qual atleta? Davi Luiz, rapaz. Davi Luiz. Aquele do 7-1? É aquele? Davi Luiz. Tá. Davi Luiz, isso mesmo. Uma inveja, rapaz. Coisa de... E as Olha, só para complementar, antes do César Mackenzie continuar, no dia que o Brasil perdeu de 7-1, eu postei no meu Instagram, no Twitter, descanse em paz, Barbosa. Só isso que eu queria falar. Pô, nem conheceu o Barbosa. Conheci, sim. Conheci. Eu conheci o Barbosa do TV Pirata, pô. Aquele que eu conheci. Eu conheci. Aquele era bom. Mas olha só, teve almoço no dia 7 de setembro, né? Que teve as primeiras conversas dos empresários do Davi Luiz com a diretoria do Flamengo. E ontem em São Paulo foi feita uma outra reunião, ontem à noite.
né? Então, segundo aí o canal do Vene Casagrande, né, repórter do Jornal o Dia, o acordo verbal entre ambas as partes já foi firmado e falta apenas o quê? Colocar no papel todos os artigos, incisos, parágrafos que foram acertados, colocar tudo no papel e aí sim, ver se está tudo ok, assinar e para o jogador ser anunciado. Você sabe o dia que ele vai embarcar no Brasil, César? Ele está no Brasil, se não me engano. Está no Brasil. Ele está encostado, ninguém quis ele na Europa. Aí a solução dele foi vir para o Flamengo. Verdade. Olha, e quanto ao jogo do dia 12, domingo, contra o Palmeiras, no Allianz Parque, o Flamengo pode ter aí uma série de desfalques, hein? Além de Felipe Luiz, que teve lesão na panturrilha, Diego Ribas sentiu a mesma região e pode aí também desfalcar a equipe. Rodrigo Caio e Kennedy, que ambos treinaram com a equipe durante a semana, ainda não receberam o ok, não foram liberados para o jogo. René e Bruno Henrique estão entregues ainda ao departamento médico, né, fazendo aquela corridinha de leve, marota. Fora isso, o Renato Gaúcho vai ter que saber como vão voltar, né? Isla e Arrascaeta, que jogaram por suas seleções nas eliminatórias, né? E Everton Ribeiro e Gabigol, que não treinaram, apenas descansaram, amanhã terão uma avaliação geral. Então, vamos supor que os jogadores, né, tanto que jogaram que foram convocados para as suas respectivas seleções, voltem tranquilos. Então, o provável time que o Flamengo terá para enfrentar o Palmeiras pode ser aí Diego Alves no gol, Isla ou Mateuzinho, Gustavo Henrique, Léo Pereira e Ramon ou Rudilindo improvisado, hein? O William, que timaço, hein? William Arão, Thiago Silva, Everton Ribeiro e Arrascaeta. Na frente, Gabigol e Michael ou o Vitinho, né? Sabe-se também que o Andrés Pereira tem se saído muito bem nos treinos, bastante elogiado pelo Renato Gaúcho. Pode ser que ele, Vitinho e Pedro, de repente, entrem no segundo tempo, no lugar dos convocados, né? Ou então vice-versa, eles começarem jogando para depois os outros entrarem depois, que eu acho mais difícil, né? Se Arrascaeta, Isla, Everton Ribeiro e Gabigol tiverem condições, vão começar jogando, tá? Então, tá aí o provável time para enfrentar o Palmeiras. Vale lembrar, César, vale lembrar que lá contra o Palmeiras a gente já mandou o Sub-17 lá no ano passado, né? E a gente não ganhou o jogo por um detalhe, né? Foi coisa boba. Então, reserva do Sub-20. Eu acho que os outros times tinham que já me entregar o jogo para o Flamengo, porque o Flamengo é tão superior, eu acho que tinha que entregar logo. Mas eles entregam. Você não vê o Grêmio na Copa do Brasil, pô? Grêmio, Santos. O nome disso é consciência, cara. O nome disso é consciência. Deveria entrar em campo, cara. Acho que não devia. Eu acho que nem entrar em campo. O que o Grêmio falou quarta-feira por causa da torcida? Se tiver torcida, também não vou. Melhor, não vai gastar com viagem, não vai gastar com hotel. Vai economizar pra caramba. Não vai cansar a musculatura. Já tomaram de 4, acabou, já foi, já era. Tenta outra hora. Agora o Flamengo vai abrir vendas para o jogo contra o Grêmio, que poderá ter até 35% de público no Maracanã. O jogo é válido pelas quartas de final da Copa do Brasil, o segundo jogo, será o primeiro com a presença de público no estádio e servirá como evento teste, né? Torcedores deverão comprovar vacinação, ou seja, até 49 anos, a primeira dose. E a segunda a partir de 50 anos, né? A dose única também vai lembrar que vale tanto para um caso ou outro. Não será permitida aí a venda para menores de 15 anos, pois ainda não estão ou não estarão imunizados de acordo com o calendário do Rio de Janeiro. E também não haverá gratuidade para menores de 12 anos. Agora, o que pega isso é o seguinte, né? O Mauro César Pereira, falando no seu canal hoje, que existe uma cláusula, né, na regra da Copa do Brasil, que se um clube, por causa da pandemia, no mata-mata, se o jogo de ida não tiver público, o jogo de volta também não poderá. Então, existe essa cláusula dentro da regra da Copa do Brasil. Em compensação, o Flamengo ganhou na Justiça Desportiva, ou seja, ganhou no tapetão, mas de forma legal, o direito de ter a torcida. Só que na minha opinião, eu acho desnecessário o Flamengo fazer essa queda de braço, porque eu acho que realmente, se não teve lá contra o Grêmio,
Pô, vamos aguardar a próxima fase. Vamos para a próxima fase, entendeu? O Flamengo está se garantindo nessa liminar para cobrir qualquer brecha de regulamento e tudo mais. Sinceramente, acho uma besteira, acho uma bobagem fazer isso. Deixa quieto. Entendeu? O Flamengo já está quase classificado. 35%. Qual o lucro que o Flamengo vai ter? Se perder de 3-0, não vai classificar para o WO? Né, 3-0 WO, não ganhou de 4, então perde de WO, não precisa nem ir no campo, como eu falei, nem precisa ir no campo, gente. Não, mas WO, além do placar, nessa coisa, ainda desclassifica a equipe também, né? O WO também desclassifica a equipe quando é nessa questão de mata-mata. E outra coisa, gente, ontem, todos os jogos, nessa rodada da eliminatória, todos os jogos tiveram torcida, menos o do Brasil. Menos o do Brasil. O Brasil, verdade. Entendeu? Então, até lá aqui no meio da América do Sul está tendo torcida. Eu fico preocupado que o brasileiro adora falsificar, né, rapaz? Pode levar. O que eu ia falar é isso. Você imagina esse jogo do Flamengo aí de evento técnico, que não deve aparecer de cartão de vacinação, né? O Flamengo está baseando na liminar, que é uma liminar dentro do Tribunal, né, de Justiça Desportiva. Como é que ele vai perder, né, alguma coisa que o próprio tribunal deu para ele, a concessão para ele? Então, é meio complicado, mas é uma briga judicial que vai acontecer. Vamos torcer para que... Eu acho que o Flamengo tem que desistir, pelo menos no jogo contra o Grêmio, não precisa ter torcida. E bola para frente, que a premiação da Copa do Brasil é a maior de todos os campeonatos brasileiros. Eu acho que a premiação já dá uma segurada na onda aí do que o Flamengo arrecadaria com o torcedor. Enfim, sem necessidade. Passando para a final, vai ser então a arrecadação maior ainda. É o Temer para ir lá que resolve tudo. Acaba com esse problema todo. Tá tudo certo. Hein, Getúlio? Oi, filho. Quem que você falou? Cadê o bolão, gente? Faltam 2 minutos aí para acabar. Bolão. O Michel Temer para ir conversar lá. Tem que ser rápido. Não, e qualquer coisa, se esse negócio estiver ruim de resolver, manda o Temer que ele resolve. Põe a Macarena aí. Vamos Michel lá. Temer, o vampiro. Vamos fazer um minuto e meio. Vamos lá. Vamos lá, bolão. Bolão. Vamos lá, o Flamengo Botafogo joga... e... Primeiro jogo é Botafogo, né? Vai jogar... É aqui, né? Então, amanhã? Que horas que é amanhã? Que hora que é amanhã? Pô, dependendo da hora, acho você vai mudar seu placar no horário? 4h30. 4h30? Eu vou começar. Dependendo do horário, eu mudo. Dependendo do horário, lógico. Vamos lá. Botafogo e quem? Nem sei quem Botafogo vai jogar. Londrina. Botafogo e Londrina. Então, jogo é aqui, Botafogo né? supersticioso, rapaz. Vai, Getúlio, fala logo aí. Vamos embora. 2-0. Um gol de Chay. 2 gols de Chay. Pronto. 2 gols de Chay. Beleza. Vamos lá. Rude Oliveira. Botafogo e Londrina. Vai ser 3-1 para o Botafogo. 3-1 Botafogo. Sérgio Zubelli. 1-0 Botafogo. 1-0 Botafogo. Eu vou de 2-1 Botafogo. Puxa, todo mundo... Todo mundo no Fogão, porra. Fogão é um fenômeno. O Vasco joga contra quem? Não, o Vasco só vai jogar dia 16. Pula. Então, pula o Vasco. Vamos Fluminense e... São Paulo. Domingo. O duelo dos tricolores. Vai ser festa. Onde é que é? Lá? Vai ser lá? Não, aqui, 1-1. Zubelli, 1-1. Todo mundo maquiado, bonito, pra cacete. Pode, né?